Muito bem, a mensagem de hoje é a história de um homem de 85 anos de idade. Vamos ver se alguém já começa a identificar qual é o personagem sobre quem eu vou falar hoje. 85 anos de idade. É provável que para a maioria de nós essa idade já soe como sendo a idade da velhice. Alguns não gostam do uso desse termo. Recentemente, aqui nesse púlpito, alguém pregava e citava pessoas de maioridade e usava o termo idoso, e alguém que estava ao meu lado na plataforma, não vou dizer quem era, evidentemente, dizia assim: puxa, ele não devia dizer idoso, ele devia dizer maioridade, ou melhor idade, ou terceira idade. Na sociedade ocidental, nós temos desenvolvido um certo medo da velhice, e isso se demonstra através do uso excessivo de eufemismos para substituir a palavra velho, a palavra idoso. Na verdade, é um receio preconceituoso que nós temos. Houve um tempo em que se dizia: você não deve dizer idoso nem velho, você deve dizer terceira idade. Chegou um momento que a própria expressão terceira idade já incomodava, e inventaram de chamar de melhor idade. Alguns preferem dizer idade avançada. Mas a verdade é a seguinte: quando os anos passam, as marcas se apresentam. E isso é o processo natural da vida. A velhice, ela se expressa mais na alma do que no corpo. E nós precisamos lidar com isso com certa naturalidade. Bom, é provável que alguns que já estão passando por essa fase estejam olhando para mim, balançando a cabeça e dizendo assim: é fácil dizer agora para você, né? Quero ver daqui a 40 anos. É possível que eu mude de ideia. Nós tivemos uma família de quem nós somos vizinhos lá em Belém do Pará, e não sei se está aqui agora o pastor Clodoaldo e a Neide, foram nossos vizinhos lá em Belém do Pará. Então, Engenheiro Coelho, né? A mãe da Neide, a vozinha, nossa vizinha. E um dia a vozinha, na sua sabedoria, disse assim: quem não gosta de velhice, que morra cedo. E eu vi que havia sabedoria nessas palavras. Quem não gosta de velhice, que morra cedo. Então eu quero dizer aqui que eu amo a velhice e quero desfrutar longamente da vida, né? A Organização Mundial da Saúde classifica o envelhecimento em 4 estágios. Interessante, essa é uma classificação oficial, né, da Organização Mundial de Saúde. Quais são os 4 estágios? Os 4 estágios nos quais é classificada a velhice, ou o envelhecimento, o processo de envelhecimento. A meia-idade. Vamos aí, todo mundo agora vai se identificar aqui, aqueles que já estão nesse processo, né? Duro ter que ouvir isso aqui agora. Mais duro ainda é ter que falar aqui da frente. Meia-idade, a tão temida meia-idade, né, para os jovens, dos 45 aos 59 anos. Uma classificação da Organização Mundial da Saúde. De 45 a 59, meia-idade. Eu já sou meio idoso, então. Idoso, de 60 a 74 anos. Ancião, de 75 a 90 anos. E velhice extrema, de 90 anos em diante. Essa é uma classificação oficial, embora essa classificação não seja justa na vida de muitas pessoas. Alguns, com muito menos do que isso, já podem ser classificados de velhos. E outros, com essa idade avançada, ainda mantêm um espírito jovem. Mas eu estou vendo aqui, de 75 a 90, ancião. Mamãe, cadê minha mãe? Mamãe, cadê minha mãe? Levanta a mão aí. Está ali, mamãe. A senhora já é uma anciã, viu? Minha mãezinha completou 88 anos. Eu já disse aqui uma vez, né? Não tem nenhum cabelo branco. Pinta toda semana. Essa não foi original, porque eu já falei isso aqui uma vez. Eu imagino que os que riram não estavam aqui quando eu falei isso. Mas essa
convivência, né, dos mais idosos com os mais jovens. Irmãos, eu quero aproveitar e pedir oração, porque nós estamos com um sério problema lá em casa. Esse negócio de internet, mídias sociais, redes sociais, e tanto equipamento, tanta coisa, Facebook, MSN, é isso? Já passou, né? Eu estou desatualizado. Mas olha, lá em casa está um problema o uso desse negócio aí, gente ficando até de madrugada lá em casa com a luz acesa, com fone de ouvido, ouvindo coisas que a gente olha assim, não sabe o que está ouvindo. A gente vai deitar, escuta umas risadas, parece que está falando sozinho, aquele sonzinho de mensagem indo, de mensagem entrando. Eu queria pedir oração para vocês, mas olhem, essa experiência não tem nada a ver com os meus filhos, é a minha mãe. Se querem conhecê-la melhor, procurem-na no Facebook. E você vai ver o perfil adalgisa.salles, é isso? Alguma coisa assim. E está sendo um sério problema lá em casa esse assunto. Mas assim há pessoas que não se entregam ao envelhecimento. Não por não aceitarem, mas porque não desistem da vida. Minha mãe é uma dessas pessoas, tem sido uma inspiração para a gente lá em casa. Há pessoas que não desistem da vida, há pessoas que não abrem mão dos seus sonhos, há pessoas que não se permitem perder a esperança, que não se permitem desistir dos seus alvos. E é sobre uma dessas pessoas da Bíblia que eu quero falar com você nesta manhã. Eu disse, o personagem de hoje, a mensagem de hoje é a história de um homem de 85 anos. E eu quero que você abra a Bíblia comigo. Alguém já imagina de quem eu vou falar? Opa, já disseram aí, Caleb. Então abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Todos acharam? Permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da mensagem. Josué capítulo 14. Antes da leitura, vamos relembrar o contexto dessa história. O que está acontecendo aqui no texto que nós vamos ler? Você se lembra quem foi Caleb? Quando Deus libertou o seu povo do Egito e prometeu ao seu povo a entrada em Canaã, a terra que mana leite e mel. O plano de Deus é que o percurso, a travessia do deserto não durasse mais do que algumas semanas. Diante dessa promessa, Moisés, juntamente com o povo, eles chegam diante da terra prometida. E agora, Moisés escolhe 12 homens, representantes de cada tribo do povo de Israel, e envia para espiar a terra, a conhecida história dos 12 espias. Eles foram e passaram 40 dias espiando a terra. Depois de 40 dias, imagine só a expectativa, não só de Moisés, mas como de todo o povo, a expectativa para receber o relatório dos espias. Que terra é esta? O que há nesta terra? O que nos aguarda? O que há para desfrutarmos nessa terra? E quando os espias voltam, à primeira vista, todos já ficam muito impressionados, porque eles trazem exemplares dos produtos da terra, cachos de uva, frutas, coisas extraordinárias. Um cacho de uva sendo carregado por 2 homens, e todos estavam ali boquiabertos, coração pulsando acelerado, uma expectativa tremenda, uma mudança de vida, sair da escravidão do Egito e entrar numa terra dessas. Mas aí vem o relatório, e os espias fazem um relatório extremamente negativo. Não no sentido de que a terra não era boa, pelo contrário, atestaram que a terra era muito boa, que manava leite e mel, aqui está o fruto dela, disseram eles. Mas finalmente disseram, nós não poderemos entrar na terra, porque os habitantes dessa terra são gigantes. Esta terra devora os seus habitantes. Nós não podemos, as cidades que estão aí são fortificadas,
E eles disseram: quando nós olhamos os habitantes da terra, nós parecíamos gafanhotos diante deles, aos nossos olhos e aos olhos deles também. Que sentimento de derrota, de fracasso, de insuficiência. E nessa demonstração de falta de fé, de falta de confiança em Deus, de medo, de timidez, de infidelidade para com Deus, esse relatório dos espias foi uma grande traição diante de Deus. E então, nesse momento, se levantam 2 homens que também foram espiar a terra, 2 dos 12, com um relatório completamente diferente, Josué e Calebe. E eles disseram: não é nada disso, de fato a terra é muito boa, só que nós podemos sim, pelo poder de Deus, entrar e possuir a terra. Não desanimem, não desistam. E fizeram de tudo para motivar a nação de Israel a entrar, o povo de Israel a entrar na terra prometida, procurando dar a certeza de que através do poder de Deus, da presença de Deus, esse mesmo Deus que já manifestou o seu poder em nosso meio, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que manifesta o seu poder através da sua presença na nuvem, na coluna de fogo, este é o mesmo Deus que poderá nos dar a vitória, vai nos fazer possuir a terra. Mas a reação do povo foi extremamente negativa. Eles quiseram apedrejar Calebe e Josué. E aqui se destaca este homem de Deus, Calebe. Por causa desse incidente, Israel foi condenado a permanecer no deserto. E foi dito a eles, aquela geração, todos os que tinham de 20 anos para cima, iriam morrer no deserto, numa peregrinação que deveria se estender por 40 anos. Somente os que tinham abaixo de 20 anos, e os que nascessem durante esse período, é que deveriam possuir a terra. Mas essa geração de adultos que disseram, nós não podemos possuir a terra, foi condenada a não possuir a terra, com a exceção de Calebe e Josué. Sabemos que a intenção de Deus era que Moisés também entrasse na terra. Depois, por causa de um outro incidente, Moisés também não entrou. Passam-se as décadas. Depois dos 40 anos, um pouco mais até, Josué, agora o líder do povo, já havia entrado na terra, dominado boa parte do seu território, e agora, em Gilgal, Josué se coloca diante de Deus para fazer a distribuição da herança para cada tribo, que deveria ser feita por sorte ou por sorteio, orientado por Deus. E então é nesse contexto, antes que lhe fosse lançada a sorte, Calebe, representando a tribo de Judá, juntamente com alguns homens dessa tribo, compareceu diante de Josué. E aí ele fez o pedido. E é esse texto que nós vamos ler agora. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Josué 14, a partir do verso 6, diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou.
Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém? Que história impressionante, não? Uma história impressionante. Um homem de fé, um homem de caráter, um homem de coragem. A história de Calebe revela basicamente duas coisas: o caráter de um homem de fé e a recompensa de Deus por essa fé. O seu caráter é, de forma clara, identificado com a expressão perseverou em seguir o Senhor. Somente aqui nessa passagem, essa expressão aparece 3 vezes se referindo a Calebe. Perseverou em seguir o Senhor. Ao todo, nas Escrituras, essa expressão se referindo a Calebe, e algumas vezes a ele e a Josué, essa expressão aparece 6 vezes. Como a Bíblia enfatiza o caráter deste homem, um homem que perseverou em seguir o Senhor. Eu disse que essa história revela 2 coisas: o caráter de um homem de fé, expresso através dessa expressão, dessa frase. E, em segundo lugar, a recompensa de Deus por essa fé. Qual foi a recompensa que Calebe obteve? De alguma forma, a recompensa de Calebe é uma amostra da recompensa que cada cristão pode receber também. Ele recebeu a recompensa de uma vida longa, porque toda aquela geração morreu no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Calebe e Josué, portanto, nesse momento, eram os mais velhos de todo o povo de Israel. Calebe estava com 85 anos, mais velho do que ele, somente Josué, que era um pouco mais velho do que ele. Recompensa de vida longa. Não somente isso, a recompensa de ainda ter vigor na velhice. E ele mesmo disse: as minhas forças hoje são iguais como eram quando eu tinha 40 anos. Vigor na velhice pela bênção de Deus. A recompensa de ter obtido a herança, a posse da terra. E ele queria Hebrom, uma cidade importante no contexto da nação de Israel, do povo de Israel. Em Hebrom foram sepultados Abraão, Isaque, Jacó. A recompensa de obter paz, porque o texto nos diz que a terra repousou da guerra. Portanto, o caráter de um homem de fé e a recompensa de Deus por essa fé. E se destaca aqui exatamente a experiência de fé deste homem. Calebe é um dos grandes exemplos de fé que nós temos nas Escrituras. E eu quero convidar você a buscarmos na experiência dele uma motivação para o desenvolvimento, o fortalecimento da fé individual de cada um de nós. 3 aspectos eu quero destacar aqui nessa apresentação. Em primeiro lugar, a motivação de sua fé. Depois, o efeito de sua fé. E, finalmente, a recompensa de sua fé, sobre a qual eu já comentei superficialmente. Primeiramente, a motivação de sua fé. Qual era a motivação que este homem tinha, ou que ele teve para perseverar na fé? Vemos isso no verso 6. A motivação de sua fé. Ele diz assim, o texto diz:
Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele estava amparado por uma promessa de Deus. Aqui está a motivação da sua fé. O verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aqui está a motivação da sua fé. Qual era a motivação da sua fé? Uma promessa. Uma promessa de Deus. Um homem que permaneceu leal a Deus, motivado pela promessa de Deus. Ainda que o cumprimento dessa promessa demorasse tanto a acontecer. Às vezes nós nos queixamos de Deus por alguma demora que Ele manifesta em nossa vida. Pois Calebe esperou mais de 40 anos para ver o cumprimento da promessa. Mas ele se sentia motivado por essa promessa. Durante os 40 anos, Calebe não fez uma reclamação, não teve uma queixa, porque ele tinha à sua frente o cumprimento da promessa de Deus. Durante esses 45 anos, Calebe viveu pela promessa, foi motivado pela promessa, suportou o deserto por causa da promessa. E eu diria, nós também temos promessas de Deus para motivar a nossa fé. Sim ou não? Temos ou não temos? Quantas promessas? Eu posso destacar uma. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. A promessa de uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. A promessa da volta de Jesus. Porque nós não fazemos como Calebe e nos deixamos motivar por essa promessa, sem desviar a nossa atenção nem para a esquerda nem para a direita, sem nos deixarmos distrair pelas coisas que acontecem nesse deserto pelo qual estamos passando. Isso aqui, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um deserto. Não queira desfrutar muito do deserto, porque o deserto não tem muito a oferecer. A única coisa que esse deserto tem a oferecer é a possibilidade de nos preparar para recebermos a promessa. Os nossos olhos devem estar à frente. A motivação da fé, a promessa de Deus. O efeito da sua fé na sua própria vida é o segundo tópico. Qual o efeito? O que a experiência de fé vivida por este homem de Deus promoveu em sua própria vida, em sua própria pessoa. E eu confesso para vocês que foi difícil selecionar aqui, como eu coloquei aqui no meu esboço, 3 aspectos, porque na verdade eu pude ver tantos outros, mas para não delongar muito, preferi me concentrar naqueles 3 que parecem centrais, e curiosamente os 3 começando com a letra C, e ainda encontrei pelo menos mais 2 com a letra C que poderiam ser agregados aqui, mas vou destacar esses 3 efeitos da fé na vida de Calebe, na sua experiência de vida. O primeiro efeito podemos chamar de coerência. Coerência. O texto que nós lemos nos diz que Calebe, ao fazer o relatório, depois de haver espiado a terra, ele falou o que sentia. Ele tinha uma coerência de vida. Ele vivia e falava de acordo com a sua consciência e não de acordo com as conveniências. Ele via e falava de acordo com o que ele de fato acreditava e não de acordo com a expectativa das pessoas. Isso é visto notadamente no relatório dos espias, quando ele quase foi morto por isso. Se você for ler a história, você vai ver, Números capítulo 14, leia a história depois, você vai ver que se não fosse uma providência milagrosa de Deus naquele momento para protegê-lo, ele teria sido apedrejado. Por quê?
porque simplesmente não submeteu a sua consciência à opinião da maioria. Teve coragem de ser diferente. Esse é o efeito da verdadeira fé na vida de um homem de Deus. Coerência. Coerência entre a vida, entre o que vive, o que fala, o que pensa. Na verdade, muitas vezes é difícil ser leal à consciência. É difícil ter uma vida coerente, principalmente quando isso é impopular. Quando ninguém fica do seu lado. Já aconteceu isso com você? De você estar diante de uma situação e você tem uma opinião de acordo com a sua consciência diante de Deus, mas parece que você é diferente de todo mundo. Como é fácil abandonar os ditames da consciência para acompanhar a expectativa ou a onda da maioria. Eu quero aqui felicitar os jovens da minha igreja que têm tido coragem de ser diferentes, que têm tido coragem de dizer não quando o seu grupo faz pressão para que ele diga sim. Coerência de vida, esse é o efeito de uma vida de fé. John Knox disse uma vez o seguinte: uma pessoa com Deus é maioria. Se você está com Deus, se você tem a sua consciência limpa diante de Deus, permaneça ao lado de Deus. Viva de acordo com os ditames da sua consciência. Fale de acordo com os ditames da sua consciência. Aqueles que participamos de comissões, de reuniões, eu diria, se pronuncie de acordo com a sua consciência e não de acordo com as conveniências. Vote de acordo com a sua consciência diante de Deus e não de acordo com a expectativa das pessoas. Coerência. Isso é visto na vida de Caleb. O segundo C, eu falei que seriam 3 Cs, os efeitos da sua fé. Primeiro, coerência. Segundo, contentamento. Contentamento. Você se deu conta de qual foi a porção da terra prometida que Caleb pediu para si? Você se deu conta? Se você for ler o texto de Josué, especialmente os capítulos 15, 16, 17, se você prosseguir a leitura, você vai ver o contraste entre a atitude de Caleb e a atitude dos líderes de outras tribos, que na verdade desenvolveram a expectativa de receber boa vida, tranquilidade, paz. Houve um grupo lá que chegou para Josué e disse assim: Josué, olha, o meu povo é muita gente, e aí a porção que coube a nós aqui pelo sorteio parece ser muito pequena para tanta gente. Na verdade não é que era muito pequena, é porque a terra ainda não estava completamente desapossada dos cananitas. A ordem de Deus era que eles entrassem e continuassem as batalhas e expulsassem, destruíssem os habitantes da terra e tomassem posse da terra. Mas muitos tiveram medo, muitos tiveram preguiça de avançar. Ah, Josué, dá-nos uma porção dobrada da terra, porque nós somos muitos. Na verdade, eles não queriam entrar e tomar conta de uma terra em que ainda havia habitantes. A resposta de Josué diz: já que vocês são muitos, então entrem e tomem conta. Que contraste com a atitude de Caleb. O contentamento de viver de acordo com a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Contentamento significa viver pela vontade de Deus e não viver para satisfação própria. Quando Caleb disse: Josué, dá-me este monte. Dá-me este monte. Quando a maioria das pessoas está buscando conforto e tranquilidade, Caleb pede um monte habitado por poderosos e perigosos gigantes. Ele queria Hebrom. Essa era a sua herança. Ele estava centrado nela. Para ela, preservou suas forças por 45 anos. Caleb não estaria contente com conforto e facilidades. A única coisa que o contentaria seria estar no centro da vontade de Deus.
não viver em busca de conforto e facilidades, e sim em busca de fazer a vontade de Deus. Olha, irmãos, se há uma coisa que nós temos decididamente tentado ensinar aos nossos filhos lá em casa, é estar contentes com o que somos e com o que temos. Não estou aqui defendendo a mediocridade, estou aqui defendendo o contentamento. Nós não podemos ter o melhor carro, nem a melhor comida, não podemos fazer as melhores viagens, não podemos dar aos nossos filhos os melhores brinquedos, mas saiba de uma coisa, a nossa felicidade não depende dessas coisas. A velha frase de para-choque de caminhão parece que funciona muito bem. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. E eu diria mais, nunca ame o que você não pode ter, e você estará sempre feliz. Não viva em busca de facilidades e de conforto. Viva em busca de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Caleb poderia se achar no direito de dizer, Josué, me dá um pedaço da terra lá na beira do mar. Eu quero desfrutar um pouquinho. Caleb, Josué, eu já tenho 85 anos, Josué. Você se lembra de como nós somos fiéis a Deus naquele episódio, naquela história? Você se lembra das promessas de Deus? Então chegou a hora da minha aposentadoria, Josué. Eu quero conforto, eu quero tranquilidade, eu quero paz. Mas não foi isso que fez Caleb. Dá-me este monte. Dá-me este monte. Caleb pediu a parte mais difícil, onde habitavam os maiores gigantes. O lado mais perigoso da terra. Caleb disse, dá-me este monte. Terceiro efeito da sua fé. Eu já falei em coerência, contentamento e agora confiança. Confiança. Confiança em Deus, não em si mesmo. Eu diria mais, a chave de Caleb estava aqui, em sua confiança em Deus e desconfiança de si mesmo. Vejamos isso? Versos 11 e 12. Vejam como isso aparece aí. Versos 11 e 12. Estamos em Josué capítulo 14. Vejam, ele fala das suas forças e de sua energia. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. E como ele termina? O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Essa expressão, o Senhor, porventura, embora na maioria dos idiomas modernos pareça lançar alguma dúvida, no original dá uma ideia de certeza. O Senhor será comigo. Em outras palavras, confiança em Deus. Caleb sabia que a única possibilidade de ele entrar e possuir a terra seria pelo poder de Deus. Caleb sabia que apesar de ele ainda possuir energia, forças, disposição, a vitória dependia unicamente da presença e do poder de Deus. O Senhor será comigo. Portanto, vemos aqui a confiança de Caleb, confiança em Deus e desconfiança de si mesmo. Eu diria, nada é mais perigoso para o cristão do que a presunção, confiança em si mesmo. Não preciso entrar em detalhes sobre a história de Eva, de Sansão, de Pedro, de Davi e tantos outros. Davi era o homem segundo o coração de Deus e caiu em adultério. Pedro era o mais corajoso, negou a Cristo diante da primeira ameaça. Você percebe que quase sempre os nossos maiores fracassos
derivam de nossos pontos mais fortes. Quase sempre é isso que acontece. Quem possui riquezas é mais propenso à ambição e à cobiça. Quem tem saúde é mais propenso à intemperança. Quem tem poder tem mais dificuldade em ser servo. Quem tem talentos é mais propenso ao orgulho. Quem tem beleza é mais propenso à vaidade. Quem tem posição e status é mais propenso à arrogância. Quem tem uma vida tranquila é mais propenso a ser mundano. Quem tem competência e experiência é mais propenso a ser independente de Deus. Quase sempre nossos maiores fracassos derivam de nossos pontos mais fortes. Caleb reconheceu a bênção de Deus na sua vida, por conservar-lhe as energias ainda em idade avançada, mas a sua confiança residia não na sua própria capacidade, senão no poder de Deus. Confiança em Deus. Caleb não era presunçoso, mas estava longe de ser covarde. Na verdade, Caleb só tinha um medo em sua vida: o medo de pecar contra Deus. Era o único medo que ele tinha. A recompensa da sua fé. Para que você não perca a sequência, eu falei primeiramente da motivação da sua fé, a promessa de Deus, o efeito da sua fé, que se manifestou na coerência, contentamento e confiança em Deus, e finalmente a recompensa da sua fé. E eu já citei alguns aspectos dessa recompensa, mas eu daria destaque agora ao que está expresso no verso 13, a recompensa da sua fé. Verso 13 diz assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Em resumo, a recompensa foi receber a herança prometida. Você e eu temos uma herança prometida também. E se permanecermos fiéis a Deus, se permitirmos que Deus desenvolva em nossa vida esses característicos vistos em Caleb, também receberemos a herança. A recompensa está assegurada pela promessa de Deus. A recompensa se manifesta não apenas na posse da terra. O verso 15 diz assim: dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Isso significa que Caleb entrou e venceu os gigantes. Caleb derrotou os gigantes. Caleb limpou a terra da presença dos gigantes pagãos e infiéis, através do poder de Deus. Aqui está a grande recompensa que Caleb recebeu por ter uma fé tão robusta em Deus: a vitória sobre os gigantes. E os gigantes aqui nessa história simbolizam muitas coisas que podem estar em nossa vida também. Existem gigantes na sua vida? Quais são os seus gigantes? Os gigantes são tudo o que ameaça sua vida espiritual e se mostra mais forte do que você. E eu pergunto: quais são os gigantes que precisam ser derrotados em sua vida? Caleb fez o que outros não fizeram. Eliminou completamente os habitantes da terra, destruiu completamente os gigantes, limpou a terra da presença dos gigantes. Os outros desejaram um pouco de descanso, paz e tranquilidade, e preferiram não eliminar os gigantes, não eliminar todos os habitantes da terra. E essa convivência foi desastrosa na vida da maioria das tribos de Israel. Mas Caleb não incorreu neste erro. Caleb sabia que ele só poderia desfrutar plenamente da herança de Deus se ele obtivesse completa vitória sobre todos os gigantes. E eu volto à minha pergunta:
Quais são os gigantes da sua vida? Caleb nos ensina que nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. Você é um jovem, você talvez já esteja classificado aqui pela Organização Mundial de Saúde, meia idade, idoso, idade avançada, como é, ancião, não importa. Nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. A maior tragédia da vida cristã, sabe qual é? A desistência. A desistência. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Mais importante do que todas as vitórias que você já alcançou em sua vida. Mais importante do que todas as suas consecuções para a obra ou suas consecuções espirituais. Mais importante de tudo isso é não desistir. Não se acomodar. Quais são os gigantes na sua vida que ainda precisam ser derrotados? Outro dia eu vi uma expressão assim: cristão 3S. Será que você é um cristão 3S? 3 e a letra 3 S's. Será que você é um cristão 3 S's? Quais são os 3 S's? Salvo, seguro e satisfeito. É assim que você se sente? Eu já servi a Deus a minha vida inteira. Hoje eu me sinto salvo, seguro e satisfeito. Eu sou um obreiro na causa de Deus. Eu me sinto seguro, salvo, seguro e satisfeito. Eu sou um pastor, eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um administrador dessa igreja. Eu sou da 3ª geração de cristãos da minha família, da 4ª geração, sei lá. Me sinto salvo, seguro e satisfeito. Você é um cristão 3S? Eu diria: salvo sim, seguro sim, satisfeito nunca. Nunca. Você está satisfeito com a sua experiência com Deus? Tudo que você quer de Deus em sua vida, é isso que você está vivendo? Ou você quer mais? Você quer mais? Então diga para Deus: dá-me este monte. Nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. A maior tragédia na vida de um cristão acontece quando ele simplesmente fica satisfeito com o que já alcançou. E eu volto à minha pergunta: quais são os gigantes que precisam ser derrotados em sua vida? Eu vou mencionar aqui alguns gigantes que podem estar rondando a vida de alguns aqui. Sei que não vou citá-los todos, mas eu peço que você tenha uma consciência agora sensível à voz do Espírito Santo, lhe apontando quais são os gigantes que precisam ser vencidos. Qual é o seu gigante? É um temperamento explosivo? Não, eu sou pavio curto mesmo. Deus sabe como eu sou. Eu sei que Deus sabe. O diabo também sabe. E ainda bem que você também já sabe. E você está satisfeito com isso? Diga a Deus: dá-me este monte. Eu quero vencer esse gigante. Nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. Não desista. Deus lhe dará a vitória. Vá pelo poder de Deus. Confiança em Deus e desconfiança de si mesmo. Qual é o seu gigante? O seu gigante seria a desonestidade. Alguns nos negócios, nas finanças, outros, quem sabe, na escola, na hora de fazer provas ou entregar trabalhos. É este o gigante que anda rondando, que anda impedindo que você desfrute de uma experiência plena com Deus, a sua terra prometida aqui? Quais são os seus gigantes? Existe o gigante da mentira na sua vida? É possível que você tenha construído algum aspecto da sua vida em cima de uma mentira. Até quando você vai desfrutar disso? Até quando você vai permitir que esse gigante continue rondando a sua terra prometida? É esse gigante que poderá impedir você de desfrutar a promessa de Deus. Mas eu não sei como resolver. Ore a Deus: Senhor, dá-me este monte.
O Senhor vai lhe dar a vitória sobre o gigante. Qual é o seu gigante? É um vício? As drogas? Você acha que já está derrotado, que não tem mais jeito, que já tentou de tudo, que a clínica não resolveu, que a oração não resolveu, que não sei o que não resolveu? Ore a Deus, Senhor, dá-me este monte. O Senhor lhe dará a vitória sobre o gigante. Eu falei de drogas, cigarro, bebida. Qual é o seu vício? Qual é o seu gigante? Talvez alguns aqui estejam sendo derrotados pelo gigante da pornografia. Um gigante que quase sempre se apresenta entre quatro paredes, com a porta fechada, na solidão. E você sabe a culpa que você tem carregado, talvez ao longo de tantos anos, talvez ao longo de toda uma vida. Você desistiu de lutar contra esse gigante? Você acha que não há possibilidade de vencer? Ore a Deus, Senhor, dá-me este monte. O Senhor vai lhe dar a vitória sobre esse gigante. Será que alguém aqui está sendo derrotado pelo gigante da masturbação, da impureza sexual, de um relacionamento proibido? Você acha que não consegue vencer? Se você acha isso, é porque você ainda não conhece nada do poder de Deus. Ore a Deus dizendo, Senhor, dá-me este monte. Eu quero terminar dizendo simplesmente o seguinte: é possível vencer todos os gigantes. Caleb nos mostra isso. E quando Caleb diz, dá-me este monte, Hebrom, a região de Hebrom, não somente a cidade de Hebrom, mas as vilas, os vilarejos que ali estavam, habitados por gigantes. Muitos já haviam sido expulsos, mas muitos haviam voltado. E ali estavam os maiores e mais poderosos gigantes de Canaã. Caleb queria mostrar, e Deus estava usando Caleb para mostrar para mim e para você, que é possível vencer todos os gigantes. Agora não faça como aqueles 10 espias. Não fique comparando os gigantes a si mesmo. Enquanto você fizer isso, você não vai passar de um gafanhoto. Não foi esse o relatório? Os homens de lá são gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E é verdade. Quando você começar a se comparar com os gigantes da sua vida, os vícios, os maus traços de caráter que você desenvolveu, que você herdou, você não vai passar de um gafanhoto mesmo, você não tem forças. Mas ore como Caleb, Senhor, dá-me este monte. O Senhor vai lhe dar a vitória. É possível vencer todos os gigantes. Eu quero terminar lendo um texto de Ellen White com o qual eu me deparei esta semana. Na minha devoção matinal eu sempre leio um livro do Espírito de Profecia. Até pouco tempo eu estava lendo a série Testemunhos para a Igreja, e já faz uns 2 meses que eu retomei, que eu reiniciei, depois de já tê-lo feito algumas vezes, a leitura do livro Desejado de Todas as Nações. Tenho vivido momentos extraordinários com Deus cada manhã. Tenho tomado nota de algumas coisas, e esta semana me deparei com um texto, e eu quero ler para você. Quero que você saia daqui com esta mensagem na sua mente e no seu coração. Desejado de Todas as Nações, página 213. O texto diz assim: a influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Amém? Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Em outras palavras, é possível vencer todos os gigantes. E agora sim, enquanto o Sonete canta, a Sonete vai cantar o hino. Qual é o gigante que está rondando a sua vida?
Meu irmão, minha irmã, qual é a vitória que você precisa alcançar de Deus? Sonete está dizendo, o eu. Esse é o grande obstáculo na vida de todos nós. Qual é o seu gigante? Não se dê por satisfeito com a sua experiência até aqui. Busque mais de Deus. Quem sabe neste momento seja uma hora oportuna para dizermos assim, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Peça que Deus sonde o seu coração. E que mostre para você, que lhe dê discernimento, a fim de que você retome a batalha. Qual a sua idade? Eu olho aqui para o ladinho esquerdo aqui, né? Estes homens de Deus estão espalhados por toda a igreja, mas a maioria se concentra aqui. Qual a sua idade? 60, 70, 80, 90? Não desista. Não pare por aí. Ainda existem vitórias a serem alcançadas na sua vida. Nunca é tarde demais para subir montanhas e derrotar gigantes. Sei que há alguém que conhece o meu viver, sabe o que eu falarei, mesmo antes de eu falar. Tal conhecimento maravilha o meu viver. Sei que eu não posso atingir este saber. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece todos os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em meu viver. Vem guiar-me no caminho eterno para o lar. Se com medo estou que as trevas venham me encobrir, sei que para ti não há negror. Graças eu te dou, pois formaste o meu interior. Tuas obras são admiráveis, ó Senhor.